através da apologética, que se dedica a defender e provar a veracidade das escrituras, né, de uma fé ou de uma doutrina, utilizando argumentos racionais e evidências para justificar as crenças religiosas. 1 Pedro 3,15. Hoje nós vamos falar sobre Jesus e a cultura. Esse é o tema da mensagem de hoje. A fotografia que está por trás representa muito a cultura. Uma foto, se não me engano, uma marcha da Marilyn Monroe, acredito eu. E representa um pouco da cultura atual que nós vivemos. Mas nós vamos falar um pouquinho acerca de como Jesus interagiu com tanta diversidade. Amém? Então, esse é o tema da mensagem de hoje. Acredito que vai falar muito aos nossos corações. Cultura, e do latim quer dizer cultivar, ou seja, é a soma de valores, crenças, práticas, artes, lei, moral, que mais? Costumes e qualquer outra capacidade adquirida pelo ser humano como membro da sociedade. Isso significa cultura. Nós estamos o tempo todo participando, interagindo com alguma cultura. Nós fazemos parte de uma cultura. Todas as pessoas no mundo inteiro fazem parte de uma cultura. E nós vamos falar um pouquinho acerca dessas culturas. Nós vamos agora ver um vídeo onde nós vamos entender um pouquinho acerca dessa diversidade. Esse tema vai ser muito profundo para todos nós cristãos. Vamos continuar aprendendo, né? Estamos sempre a aprender como lidar com cada cultura, com cada situação em que nós estamos inseridos o tempo todo, participantes. Então, como nós poderemos interagir com a diversidade das culturas, assim como Jesus interagiu na sua época, nós também precisamos aprender muito como ser um cristão relevante em meio a culturas que muitas delas ainda não compreenderam acerca do Evangelho. Mas nós, como cristãos que aprendemos, nós vamos sim continuar expondo, ensinando e aprendendo cada vez mais para poder continuar levando a palavra do Senhor, a boa notícia, as boas novas. Essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito. Ser e fazer. Aleluia. No mundo, de um modo geral, nós vivemos em meio a muita diversidade. Viu? Cada país tem traços culturais particulares que parecem estranhos para quem vê de fora. Por exemplo, colocar as mãos para trás é um dever do soldado quando está na frente de seu superior, mas é uma grande ofensa se você estiver conversando com um tailandês ou coreano. Marido e mulher se beijando em público, no Egito, é proibido. Mas na Rússia é comum homens se cumprimentarem com beijo na boca. Apontar com o polegar para cima pode ter muitos significados. No Japão, número 5. Na Alemanha, número 1. No Brasil, tá tudo certo. Na Europa e Estados Unidos, é pedir carona. Na Nigéria e Austrália, é um gesto obsceno. No Peru, é comum mascar folhas de coca para amenizar os efeitos da altitude. Mas em outros países, é contra a lei. Na China, arrotar a mesa é sinal de que você gostou da comida. E na Itália, você palita os dentes para se mostrar satisfeito. Mas não faça isso na França, eles vão achar uma grosseria.
A cultura brasileira é famosa pelo samba e o futebol, duas paixões nacionais que alegram multidões. Nossa cultura nasceu de uma mistura de muitas outras: indígena, africana, portuguesa, italiana, japonesa, alemã, árabe, judaica, chinesa, espanhola, polonesa. As religiões são parte importante da cultura dos povos e ultrapassam fronteiras entre os países. O catolicismo, por exemplo, é a principal religião na maioria dos países da Europa e América do Sul. Sua celebração mais importante é o Natal. Já o judaísmo, presente principalmente em Israel e nos Estados Unidos, comemora o Hanukkah, ou Festa das Luzes, que dura 8 dias. Para os evangélicos, após a morte existe vida eterna para a alma. Para os espíritas, pode haver uma nova vida na Terra depois da morte. Cada família tem sua própria cultura. Carregamos valores que aprendemos desde muito cedo no ambiente familiar e que são passados de geração em geração. Pois é, a cultura se expressa de muitas formas, mas afinal, o que é cultura? Afinal, o que é cultura? Isso é cultura. Amém? Então muita gente, muita que o Senhor vai falar aos nossos corações hoje. Já está falando, já falou nos louvores, vai continuar falando na palavra. Deus te trouxe aqui hoje para falar ao seu coração. Então não se distraia com microfones. Não se distraia. Não se distraia com o meu vocabulário, com os meus erros. Apenas fique ligado na palavra. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar no seu coração hoje. Eu estava aqui na sexta-feira orando e o Espírito Santo me conduziu a orar pela igreja. O Espírito Santo falou no meu coração que nesse domingo ia trazer aqui pessoas específicas para ouvir essa palavra. E hoje eu estava ali, já tinha começado o louvor e eu fui tirar um tempinho, mais um tempinho ali. E o Espírito Santo falou, estão aqui pessoas específicas para ouvir essa palavra. Vai ser uma palavra simples, mas Jesus, ele agia na simplicidade. Jesus agia na simplicidade. Jesus era intencional, Jesus falava com autoridade e a palavra entrava no coração das pessoas. As pessoas eram transformadas. E esse Espírito, o Espírito Santo está aqui nessa manhã. Não vai ser apenas as minhas palavras, mas vai ser o mover do Espírito na minha vida e na sua vida. Você crê nisso? Então continue intercedendo por mim e por cada um de nós, para que nós possamos continuar recebendo do Senhor. Aleluia. Então, como eu estava a dizer, é muita gente, é muita informação, muita diversidade, muitos lugares, muitos costumes, falando-se de cultura. E para sermos efetivos na proclamação, no expor, na exposição do Evangelho, nós precisamos saber lidar com toda essa estrutura. Amém? Então, como é que nós podemos fazer isso? É da nossa maneira? Tem a ver conosco, mas tem a ver também com o mover do Espírito em nós, com a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, nós conseguiremos ser efetivos naquilo que nós fizermos se nós agirmos com muita graça, agirmos com sabedoria, com misericórdia. E principalmente,
seguindo o modelo de Jesus. Não é do nosso modelo. Deus vai usar aquilo que somos, onde estamos, o que fazemos, para a glória dele. Mas é sobre o agir dele na nossa vida. Amém? Aleluia. Então, podemos mencionar pelo menos 3 características muito relevantes quando falamos do mundo secular. Quais são elas? Podemos mencionar o relativismo moral, que é onde a verdade ela é subjetiva. Podemos mencionar a valorização da autonomia e do prazer, onde as pessoas estão cada vez mais individualistas e buscando o prazer, o seu próprio prazer. Certo? E podemos mencionar também o individualismo extremo. É quando tudo é sobre a minha pessoa. Tudo é sobre mim. Então, esses serão os 3 principais tópicos que nós vamos abordar hoje nessa palavra. Juntos nós vamos conversar sobre as culturas do mundo atual. Mas, falando-se do mundo atual, nós podemos falar de muitas coisas, mas o que sabemos sobre as culturas na história bíblica? O que nós sabemos sobre isso? Quanto nós sabemos? Podemos mencionar algumas, talvez não com aprofundamento, porque senão levaríamos aqui alguns dias, mas de uma maneira que todos entendamos, nós vamos ver algumas das culturas de alguns dos tempos antes de Jesus. Está ali. Desculpa. Amém? Nós falamos. Então, falando-se sobre cultura na história bíblica, nós podemos mencionar de Adão até Noé, que foi a cultura pré-diluviana, que foi marcada por avanço, construção de cidades, arte, música. Isso é mencionado em Gênesis 4, 21 a 22, mas também por corrupção moral. E aí Deus interveio, Deus reage com juízo. Foi quando aconteceu o dilúvio. Amém? Mas Deus, com a sua misericórdia, Deus salva Noé, e Noé se torna um representante de uma nova humanidade. Então, essa cultura pré-diluviana. Babel, a primeira rebelião cultural organizada. Nós vemos em Gênesis 11. Então, foi uma civilização unificada na linguagem, mas arrogante diante de Deus. Então, Deus confunde a linguagem e dispersa os povos. Então, surgem as nações com culturas distintas. Isso foi na construção da Torre de Babel. Nós falamos muito sobre unidade, sobre sermos unidos. Esse povo era muito unido. Esse povo se uniu por uma causa e eles conseguiram. Nós vamos conseguir fazer muitas coisas se nós nos unirmos. Eu falo muito sobre isso. Eles se uniram. Mas não foi para glorificar a Deus. Deus interveio e causou confusão naquele povo. Mas quando nós nos unimos em algo que é para adorar a Deus, Deus também intervém. O Espírito Santo vem e intervém, nos ajudando a alcançar o propósito. O propósito maior sempre deve ser adorar a Deus, glorificar a Deus. Amém? Então essa foi a cultura na altura da Torre de Babel. Cultura mesopotâmica e a vocação de Abraão. Então Deus chama Abraão da cultura politeísta de Ur dos Caldeus, ou seja, da região da Suméria, Babilônia, Mesopotâmia, antiga Mesopotâmia. Então surge a cultura hebraica, formada pela revelação e não apenas pelo ambiente. Então era um povo separado, mas não isolado. Nós vemos isso em Gênesis 12, 3, onde Deus diz para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Sabe onde estão essas famílias? Aqui. Nós fomos alcançados por essa palavra. Amém? Egito Antigo. Então, os hebreus, eles vivem por séculos sobre a cultura egípcia, ou seja, cosmovisão politeísta, cultos à morte e faraó como divindade. Então, Deus também intervém por meio de Moisés e forma uma cultura teocêntrica, baseada na Torá. Êxodo 19:20. Deus dá leis que moldam a identidade e a moral de Israel, diferente das outras nações. Próximo, Canaã e o conflito cultural. Israel entra em contato com os cananeus, ou seja, com aqueles deuses da época onde eles adoravam aqueles deuses, Baal, Aserá, Moloque. Então, o povo de Deus constantemente cede à aculturação. Sabe aquele povo, ora está aqui, ora está ali? É esse povo. Então, isso é mencionado em Juízes 2, 10, 13. Profetas surgem como vozes contraculturais. Amém? Então, surgem os profetas que vêm também como boca de Deus na terra para intervir nessas culturas que estão sendo surgidas. Babilônia e o exílio. Cultura sofisticada, ciência, astrologia, arte, mas idólatra e imperialista. Daniel e seus amigos, eles vivem em meio à cultura pagã, mas eles não se contaminam com tudo aquilo que eles são expostos. Daniel 1:8. Ou seja, o que nós aprendemos aqui? Nós podemos sim estar no meio, conviver com o meio e não fazer parte no sentido de pecado. Podemos estar no meio, mas não ser contaminados com tudo aquilo que vem ao nosso encontro todos os dias. Amém? Império persa, grego e romano, ou seja, na Pérsia, liberdade religiosa relativa, na Grécia, filosofia, racionalismo, politeísmo, artes, em Roma, leis, infraestrutura, centralização do poder. Então, Jesus, ele viveu num contexto plural. Eram muitas culturas. Parece um pouco com o que nós estamos vivendo hoje, né? Diversidade. Então, naquele tempo, Jesus já chegou e já foi inserido nessa diversidade. Então, nós podemos olhar para o panorama cultural da Palestina, né? Vemos uma mistura complexa de quê? Judeus religiosos, que eram formados por fariseus, saduceus, essênios, zelotes, pela influência helenista, né? Idioma grego, pensamento filosófico, também o domínio romano, autoridade política e militar. Então, Jesus foi inserido nesse contexto. Aleluia. Jesus foi inserido nesse contexto. Uma coisa interessante que nós precisamos saber. Jesus, ele não se isolou. Jesus, ele não chegou e ele chegou e não se isolou da cultura, daquele ambiente que ele foi inserido, mas ele não se conformou. Jesus era um completo inconformado. Vou falar um pouquinho sobre conformismo. Talvez muitas vezes nós nos conformamos com alguns ambientes, algumas situações, e acabamos nos tornando parte deles. Mas o apóstolo Paulo, ele, escrevendo aos Romanos, no capítulo 2, no verso 2, ele vai dizer que existem padrões no mundo, e muitos padrões, mas que nós não devemos nos amoldar a esses padrões. Por quê? Para quê? Porque se nós nos amoldarmos, nós não vamos experimentar as delícias de um jardim que está preparado para nós, as delícias de Deus.
Nós podemos nos conformar com os sabores que nos é oferecido, mas as delícias é só para aqueles que resistem, para aqueles que não se amoldam, para aqueles que dizem, não, aqui não, a minha cultura é diferente, ok, eu respeito, eu estou aqui no meio inserido, mas obrigado. Porque existe um jardim de delícias do Senhor para todos nós. Nós podemos experimentar dele. Então, aleluia. Pelo contrário, e contrariando alguns, né, Jesus, ele participou da vida comum da sua época. Jesus participou de festas, refeições, sinagoga. Jesus, ele conversava com estrangeiros. A mulher samaritana de João 4 é um exemplo. Jesus, ele usava inclusive elementos culturais em parábolas. Jesus participava de todos os lugares com todas as pessoas. Mas Jesus fazia isso sempre com um propósito redentor. Jesus era intencional no que ele fazia e onde estava. Ele aproveitava as oportunidades. Esse era o nosso Jesus. Então, entenda algo. Não é sobre onde e com quem nós andamos, onde nos sentamos ou as portas que entramos. Mas é sobre o porquê eu faço isso. Qual é o propósito? Existe um propósito? Existia um propósito quando Jesus fazia. Um propósito redentor. E nós, quando fazemos isso? Aonde nós estamos inseridos, aonde nós frequentamos, entramos, saímos, participamos. Por que nós fazemos o que fazemos? Será que é só pelo nosso bem-estar? Será que é por interesse próprio? O que nos move? Por que nós fazemos? É por isso que eu digo que nós temos que aprender muito com Jesus. Porque sozinhos nós não vamos conseguir, a palavra diz isso. Sozinhos vocês não poderão fazer coisa alguma. Porque nós vamos nos perder no caminho. Nós vamos nos embaraçar. Aleluia. Então Jesus não se conformou. Jesus denunciou hipocrisia religiosa e injustiça social, e nós vemos isso em Mateus 23. Jesus redimiu elementos culturais, transformou a ceia pascal em símbolo da nova aliança. Podemos ver isso em Lucas 22. Exerceu autoridade moral e espiritual acima das tradições humanas. Nós vemos isso em Marcos 7. Esse era o nosso Jesus, via propósito em tudo. Jesus não perdia uma única oportunidade. Sabe aquele momento que Jesus estava lá na cruz, no Calvário? Nem ali Jesus perdeu a oportunidade. Sabe aquelas pessoas que estavam ali ferindo Jesus, crucificando Jesus, maltratando Jesus, levando Jesus à morte? Sabe o que Jesus falou sobre eles? Qual era o pensamento de Jesus acerca deles? Jesus orou ao Pai e disse, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Esse era o nosso Jesus. Do mesmo modo, Jesus na cruz não perdeu a oportunidade quando estava ali do seu lado também crucificado. Aquele ladrão. Jesus, olhando para ele, após ali um diálogo, Jesus disse, você entendeu. Ainda hoje você estará comigo, entrará comigo no paraíso. Nós temos oportunidades o tempo todo. E o que nós estamos fazendo com essas oportunidades? O mundo lá fora está perdido. Cada dia mais estão sendo criadas culturas, ideologias, situações que vêm de confronto com aquilo que nós acreditamos. E nós estamos conformados? Jesus não estava conformado. Jesus denunciava. E dizia não. Aleluia. Então nós precisamos aprender. Não é só algumas coisas com Jesus. Não são apenas algumas coisas. Nós precisamos aprender tudo
com Jesus. Aleluia. Então, não é sobre o nosso bem-estar, não é sobre alegrias, tristezas, dores, prazeres e tantas outras situações. É sobre o propósito redentor. Então, esse propósito que nos faz dizer, está difícil, mas eu vou continuar. É esse propósito que nós olhamos para aqueles que nos traíram, para aqueles que nos apedrejaram, e muitas vezes nos sentimos inúteis. Talvez você já se sentiu assim, desanimado, em quem você acreditava, essa pessoa talvez te feriu de uma maneira que hoje você já não está conseguindo mais olhar para ela da mesma maneira. Inclusive, isso afeta até o seu relacionamento com outras pessoas e com Deus. Talvez você esteja se sentindo assim. Jesus continuou quando ele também foi caluniado, cuspido, maltratado, rejeitado, negado. E o propósito, o nosso propósito é dizer, eu vou continuar. Está difícil, mas eu não vou parar. Estão me caluniando, mas eu vou continuar amando. E vou continuar perdoando. E vou continuar amando e perdoando. Foi assim que Jesus fez até no seu último momento de vida. Então, por isso que eu digo que nós temos que aprender tudo com Jesus, porque sozinhos nós não vamos conseguir de maneira alguma estar nessa sociedade e querer ser parecido com Jesus. Amém? Aleluia. Então, diferentes de Jesus, como cristãos, nós podemos ter pelo menos duas atitudes possíveis em relação à cultura. E quais são elas? O isolamento e o conformismo. O isolamento, ou seja, nós nos isolamos ao fugirmos do mundo para protegermos-nos do mundo. Como assim? Eu decido me isolar para me proteger. Ou eu me conformo. Eu faço parte de tudo, adapto-me aos ambientes e só aceito. E aí? No seu contexto, como é que tem sido? Você tem se isolado ou você tem se conformado? Jesus não se isolou e Jesus não se conformou. Jesus, ele batia de frente mesmo e era com graça. Não era com discussão. Aleluia. Ou com outras atitudes, segundo o exemplo de Jesus, nós podemos criar o quê? Engajamento crítico, ou seja, viver no mundo com discernimento, influenciando sem ser moldado. Nós podemos também ser sal e luz, Mateus 5, trazer sabor e direção à sociedade. Ou nós podemos também viver com integridade, ou seja, uma fé autêntica, sem hipocrisia. Mas nós podemos também, e devemos também testemunhar com amor e verdade, ou seja, não com agressividade, mas com graça. Colossenses 4. Essa graça que nos constrange. É com essa graça. Então, ou seja, nós devemos desenvolver isso em nós. Nós devemos ter a mentalidade que nós estamos sim no mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. João 17 é sobre estar no mundo, mas não ser do mundo. É sobre isso. No entanto, existem alguns desafios e como nós podemos enfrentá-los na prática? De forma prática, como nós podemos agir, interagir e ser? Então, ou seja, na pressão por aceitação social, nós devemos lembrar que a nossa identidade está em Cristo. Essa coisa da identidade, ela tem que estar impregnada em você. Autêntico. Eu sei quem eu sou.
Eu sei de onde vim e para onde eu estou indo. Isso é essencial para você ser bem-sucedido, como um cristão. Amém? Redes sociais de entretenimento, isso tem roubado tanto do nosso tempo. E às vezes nós apontamos os nossos filhos, mas nós nos pegamos lá também, sendo iludidos, ludibriados, sei lá o que. Nós também, adultos. Eu cobro muito dos meus filhos, mas às vezes, opa, Espírito Santo, obrigado. Já estou aqui. Distraído. Porque é o que causa em nós, é distração. Então, nós podemos consumir, é uma bênção. Mas como? Nós podemos consumir com filtro espiritual. Saber por que eu estou vendo, e para que eu estou vendo, e como, o que fazer com aquilo que eu estou vendo. Ambiente de trabalho e universidade. É o nosso cotidiano. Ou seja, viver a fé de forma relevante e respeitosa. Quer ser atuante? Viva de forma respeitosa. Amém? Então, viver uma fé no mundo secular não significa rejeitar a cultura por completo, mas discernir o que pode ser redimido, o que precisa ser confrontado e como podemos ser agentes do reino de Deus aonde nós estivermos. Ser um agente de Deus aonde nós estivermos. Essa é a nossa missão. Esse é o propósito. E fique claro na nossa mente hoje. Aleluias. Então, João 17,15, Jesus vai dizer: não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Nós vamos continuar aqui. Mas nós temos que ter em mente que nós vamos estar protegidos. Nós podemos estar descansados. Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nós podemos descansar no Senhor. E nós estamos guardados nele. Nós vamos passar por algumas situações menos boas, mas nós devemos enfrentá-las com graça. Amém? Então precisamos lembrar que a igreja, nós, esse ambiente, não é um mosteiro. É um farol. Precisamos agir de maneira redentora, onde podemos contextualizar sem corromper. E mais, denunciar sem afastar. Ou amar sem relativizar. Não é tão fácil, não? Não é tão fácil, nem tão simples, mas é possível. Então, Jesus deve ser a nossa principal referência, a nossa única referência, o nosso único modelo, um padrão supremo de engajamento cultural. Ele viveu entre nós, mas não absorveu os valores distorcidos. Ou seja, ele tocou leprosos, perdoou adúlteras, conversou com os romanos, mas Jesus nunca negociou a verdade. Jesus, ele confrontava tradições vazias, nós vemos isso em Mateus 7. Jesus revelava o reino em termos culturais compreensíveis. Jesus era claro na sua maneira de falar. Jesus sabia lidar com todas as pessoas, com graça. Então Jesus usava parábolas agrícolas, sociais, para poder interagir e transmitir aquilo que precisava ser falado. Jesus, ele transcendia barreiras raciais e morais, João 4 e Lucas 7. Resgatava e transformava símbolos culturais, pão e vinho, cruz, templo. Esse era o nosso Jesus. E continua sendo. Aleluia. Então talvez você possa perguntar: Pastor Josimar, eu não estou conseguindo. Como ser atuante? Como ser atuante nessa geração? Para eu cumprir o ID do Senhor.
Como eu posso estar no meio dessa diversidade de culturas, pelos países onde eu passo, sem me corromper, mas ser atuante na exposição do Evangelho? Como é que eu faço, pastor Josimar? Eu não tenho conseguido. Eu não tenho conseguido nem no meu local de trabalho. E muitas vezes nem dentro da minha própria casa. Como é que eu faço? A cultura ela vai sempre existir e ela vai mudar. A cultura muda, mas o Evangelho não. Entenda isso. Então a missão da igreja é ser um reflexo de Jesus em cada época, cultura e geração. Eu já vou lhe responder a pergunta de como fazer, como ser efetivo, como agir se você não está conseguindo. Então, você precisa também lembrar que identidade do reino, identidade tem que ser no reino e não na cultura. Primeiro. Segundo, discernimento crítico e não julgamento superficial. E essas instruções estão na palavra, nós podemos ver isso em 1 Coríntios 2,15. Podemos também ver em Mateus 5,13 e 16 sobre engajamento redentor e não isolamento moralista. Eu não participo porque lá é assim e assado. Você pode participar. Mas você tem que entender por que você está lá, por que você está participando e o que você deve fazer. E essas instruções todas estão aqui, ó. O que mais? Evangelho encarnado, não apenas anunciado. João 1,14. Sabe aquela frase famosa? Faz o que eu falo, não faz o que eu faço. É assim, não é? É assim. Muitas vezes nós agimos assim. Muitas vezes nós temos um versículo na ponta da língua, nós apontamos para a Bíblia, para a palavra, mas nós não estamos apaixonados por ela, não estamos vivendo ela de maneira que a outra pessoa consegue fazer a leitura de imediato em nós e dizer: é hipocrisia que você está falando. Talvez a pessoa não fala porque as pessoas lá fora muitas vezes nos respeitam mais do que nós respeitamos elas. A verdade é essa. E muitas vezes nós não vivemos e queremos falar, e isso se torna um esforço em vão. Porque não depende de nós. Depende do Espírito Santo, que está em nós. Amém? Aleluia. Então, nós precisamos entender, definitivamente, parar de lamentar, entender que a religião foi sim separada das esferas públicas, né? Como educação, política e da própria cultura. Existe uma separação. E muitas vezes a religião é considerada irrelevante ou até hostil. E que aos poucos vamos perdendo a liberdade de nos expressarmos. Você já notou isso? Aos pouquinhos vai nos sendo tirada essa liberdade. E aí foge do nosso controle. Ou somos totalmente dependentes do Espírito Santo, ou todo esforço praticado nessa tentativa de expor as Escrituras será em vão. Todos sabemos que o nosso papel é falar. Todos nós sabemos que nós devemos falar. A palavra diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Nós falamos. Mas quem é que convence? É o Espírito Santo que convence. Mas o Espírito Santo está onde? Em nós, pelo menos devia estar, né? Em todos. Em nós. Então nós devemos agir através do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo agir através de nós. Nós somos um com Ele e Ele é um com nós, pelo menos devia ser.
Assim como Jesus era um com o Pai era um com ele, e hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Então nós devemos ser também um com ele e ele um conosco. Mas muitas vezes não é bem assim. E aí, fazemos e continuamos fazendo em vão. João 16:13. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. Esse Espírito já veio, esse Espírito está aqui. Então, logo somente precisamos submetermos-nos a ele. Entrega, paixão. E aí nós vamos ver resultado nos ambientes que nós estivermos. Sem isso, vai continuar fazendo. E logo se vê. Aleluia. Através do Espírito Santo, nós conseguiremos anunciar as boas novas. Está acabando o meu tempo e talvez você esteja se perguntando, mas o pastor hoje nem abriu a Bíblia. O pastor hoje não pediu para a gente ler um versículo como habitual. O que está se passando com o pastor? Então eu vou pedir para você, abra ou acesse a sua Bíblia, por gentileza, em 1 Pedro, capítulo 2. Enquanto você está abrindo, eu quero que você ouça. Preste muita atenção. Haverá momentos em que você será a própria Bíblia. Haverá momentos em que você não terá a oportunidade de abrir o seu aplicativo. Haverá momentos em que esse livro aqui já poderá não estar nas nossas mãos. E nós temos que ser essa Bíblia. Ela tem que estar aqui dentro de nós. Mas nós criamos, através da cultura, o hábito de ler e abrir, e é importante ler. Mas nós temos que ler e absorver. O mais importante é absorver. Aleluia. As pessoas lá fora, sabe aquela pergunta que eu fiz e que eu mesmo vou responder? As pessoas lá fora, elas estão fazendo uma leitura todos os dias acerca da sua pessoa. As pessoas lá fora, elas estão todos os dias te observando. E a minha pergunta para você é: como você está interagindo? O que você está fazendo? Como você está se portando? Você se pronuncia como um evangélico, como um missionário? Muitos dizem missionários. Eu estou em Portugal como missionário. Deus é que me trouxe para cá. Como um cristão, alguém que participa de uma igreja. Mas talvez os seus resultados estão sendo diferentes daquilo que você tem pregado ou daquilo que a pessoa já leu na Bíblia e que ela talvez sabe mais do que você. Então as suas ações e atitudes estão contradizendo aquilo que você está falando ou aquilo que ela ouviu de alguém ou leu. Então é sobre as nossas ações, sobre as nossas atitudes, sobre ser um cristão exemplar, sobre ser um exemplo de Jesus. Aleluia. Quem pode ler, por gentileza? Pastor, pode ler, por favor? 1 Pedro 2, 11. 11 e 12. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Nós estamos aqui só de passagem, nós somos peregrinos e as pessoas estão nos observando. E a instrução é para nós agirmos de maneira íntegra. Mesmo que eles falem mal acerca de nós devemos continuar fazendo. Sabe, Jesus,
lá na cruz, é desse modelo. Para quê? Para que quando surge a oportunidade, ou seja, quando o Espírito Santo decidir agir, porque tudo é ele, dele, por ele, para ele, você deve continuar agindo de forma íntegra. Para quando o Espírito Santo agir na vida dessa pessoa, você está preparado para poder estar lá ao lado dela. Mesmo ela falando mal de você, você vai estar lá. O Espírito Santo vai preparar o momento. E essa pessoa vai chegar a um determinado momento que ela vai precisar de ouvir e vai precisar de você. Então só continua fazendo. Para finalizar, 1 Pedro, e eu vou ler agora, continua no capítulo 2, do 17 ao 20, onde vai dizer assim: honrai a todos os homens, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao Rei. Servos, sujeitai-vos aos vossos senhores com todo o temor, não somente aos bons e gentis, mas também aos perversos. Pois isso é digno de reconhecimento de um homem por causa da consciência para com Deus. Passe por aflição, sofrimento, injustamente. Porque que glória será essa, se fores esbofeteados por vossas faltas, devendo suportar pacientemente? Mas, se fazendo o bem, sofrei por isso e suportais pacientemente, isso é aceitável a Deus. Aqui fala sobre honra. Honrar as pessoas. Nós devemos honrar as pessoas e não é aquela pessoa que nós escolhemos honrar, são todas as pessoas. E muitas vezes nós falhamos nesse requisito da honra. Muitas vezes nós fazemos escolhas, escolhemos essa pessoa ou aquela pessoa, fazemos distinções. E isso causa embaraço. De maneira que nós não consigamos ser essa pessoa que nós aprendemos que temos que ser, essa pessoa íntegra em todos os momentos, e não só com aquela boa ou aquela mal, mas com todas as pessoas. Honrar os nossos superiores. A Bíblia fala muito sobre honra. Então nós precisamos aprender sobre honra. Você não concorda muito com o seu pastor. Aqui fala sobre as autoridades religiosas, todas. Talvez você olhe para o seu pastor e não respeita. Olha para mim e fala: Josimar, novato, não sabe quase nada. Ou o seu patrão, você olha para ele talvez é tão cruel. Isso engloba todas as autoridades. E nós não honramos porque nós pensamos da nossa maneira, não deixamos o Espírito Santo agir em nós, e nós não honramos. E a palavra também vai dizer que quando nós não temos honra, ou seja, isso precede a ruína, ou seja, mas a honra ela traz bênçãos. Se você honrar o seu pai e a sua mãe, você vai ser bem-sucedido e ter vida longa. Se você honre a Deus com as primícias, com todas as primícias da tua renda, do teu rendimento. Os teus celeiros estarão cheios. Já viu o poder da honra? Então, se nós honrarmos as pessoas, o Espírito Santo vai preparar um momento para nós podermos falar do amor dele, gente. Nessa sociedade que nós vivemos, nós buscamos tantos mecanismos, mas é sobre quem nós somos e como nós agimos. É sobre ser altruísta, intencional, com graça, com misericórdia. É sobre isso. Então as culturas estão aí, nós estamos aqui. Eu digo sempre, eu ouvi isso em algum lugar e isso ficou marcado em mim. As pessoas lá fora, no mundo secularizado, estão mais preparadas para ouvir o Evangelho do que nós cristãos que estamos dentro da igreja estamos preparados para poder pregar o Evangelho para eles. Então, vamos tomar atenção,
nas nossas ações, para que nós possamos ser bem-sucedidos naquilo que Deus nos chamou para fazer. Você pode se pôr de pé? Obrigado, Jesus. Nós queremos te honrar e continuar te honrando e sendo aquilo que o Senhor nos criou para ser, com tudo que temos, com tudo que somos. Nós queremos continuar te honrando, não apenas obedecendo, mas honrando. Honrando em todos os lugares, em todos os momentos, com todas as pessoas. Te honrando nos momentos em que nós estivermos sozinhos e achando que não tem ninguém nos vendo. Mas o Senhor está em todos os lugares, em todos os momentos. O Senhor está sim nos vendo. Pai, ajuda-nos a ser relevantes nessa geração que tem cada dia mais se afastado do Senhor, virado as costas para a Tua palavra, negligenciado, hostilizado a Tua palavra. Com muita graça e misericórdia, Espírito Santo, ajuda-nos a amar e continuar amando, e perdoar e continuar perdoando, mesmo aqueles que nos ofenderam. No nosso ambiente de trabalho, ajuda-nos a chegar e olhar de outra maneira para as pessoas, com misericórdia. As nossas ações, que elas sejam, Pai,